Olá, meu nome é Gabriela, eu sou graduanda em farmácia pela UFOP. Atualmente eu estou no meu terceiro período da graduação e o motivo de eu estar vindo falar aqui hoje é porque eu participo de um projeto de extensão chamado Vamos Experimentar Biologia e Farmácia no Ensino Médio em Tempos de Pandemia. Hoje vou tratar o tema seres vivos, falar um pouquinho sobre as características dos domínios e reinos. A categoria mais abrangente é o domínio, e são três os domínios conhecidos: o bactéria, o arquea e o eucária. Em seguida, temos os reinos, que são classificados em eubactéria, arqueabactéria, protista, plantae, fungi e animalia. Podemos definir os reinos de acordo com suas características. As bactérias, por exemplo, são os únicos organismos procariontes, ou seja, não possuem envoltório nuclear. Já em relação à quantidade de células, as bactérias são seres exclusivamente unicelulares, os protoctistas uni- ou pluricelulares, os fungos podem ser uni- ou multicelulares, e nos reinos Plantae e Animalia, os organismos são multicelulares. No quesito forma de nutrição, os organismos podem produzir seu próprio alimento, como é o caso dos autótrofos, ou depender de outro organismo, sendo considerados heterótrofos. Os três primeiros reinos possuem seres que se nutrem das duas formas, no reino Plantae apenas autótrofos e nos reinos Fungi e Animalia apenas heterótrofos. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o reino fungi. Bom, os fungos são organismos uni- ou multicelulares, eucariontes e heterótrofos, ou seja, dependem de outro organismo para se alimentarem. Alguns fungos encontrados na natureza podem servir de alimento, como é o caso dos cogumelos. Alguns exemplos são o champignon, o shiitake e o shimeji. Outros, porém, se ingeridos, podem ser tóxicos, ou seja, prejudicar a saúde humana. Além dos cogumelos, outro exemplo de fungo são os levedos ou leveduras que são utilizados na fabricação de bebidas alcoólicas e pães. Para a obtenção desses produtos, os fungos realizam um processo denominado fermentação alcoólica, ou seja, eles possuem a enzima que transforma a glicose em energia, liberando dióxido de carbono e formando álcool. No caso do pão, o gás carbônico não consegue escapar através da superfície e faz a massa crescer, tornando-a fofa. Outro fungo em forma de levedura é a Candida albicans, que habita normalmente a cavidade bucal humana e, em alguns casos, pode causar doença denominada candidíase. Por fim, temos os bolores. Este tipo de fungo é adicionado a alguns queijos para garantir características peculiares de textura, aparência e sabor, a exemplo dos queijos Roquefort e Gorgonzola. Tanto ou mais importante foi a obtenção da penicilina a partir do bolor Penicillium notatum, considerada como o primeiro antibiótico da humanidade. Em vista disso, vou propor um experimento com os fungos do tipo bolores. Para essa atividade, nós iremos precisar dos seguintes materiais: recipiente de plástico ou vidro com tampa, fita adesiva, sobra de alimento e água. O ideal é utilizar pedaços de 2,5 cm aproximadamente para alimentos grandes como fruta ou pão. Depois, umedecê-los um pouco em água. E então, colocar no recipiente de forma horizontal, sem empilhar e deixando os alimentos próximos uns dos outros. Feito isso, deve-se tampar o recipiente e selá-lo com fita adesiva, deixar em local seguro para ninguém mexer e acompanhar a decomposição no decorrer dos dias, fazendo o registro por meio de fotografias e de anotação das características dos fungos formados. Quanto às características dos fungos, observar tamanho, forma, textura e cor.